Eliminadas sim, derrotadas nunca. Esse é o título do nosso vídeo, você viu aí. Vamos falar sobre a eliminação da seleção brasileira feminina da Copa do Mundo da França para a França, donas da casa. Meu nome é Igor Nunes, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Futebol Falei. Deixa aqui a sua inscrição, você que está chegando agora pela primeira vez aqui no nosso canal. Ative as notificações e dê like no nosso vídeo aqui, aperta o gostei aí, para que a gente possa ter relevância aqui dentro do YouTube. Bom, eu não vou nem rodar a vinheta hoje não, vamos falar diretamente aqui, sem pausa, sobre a eliminação da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo da França neste domingo em solo francês. O que você pensa sobre a eliminação da seleção brasileira? Faltou algo a mais para que a seleção pudesse avançar ainda mais de fase na competição? A gente lamenta a eliminação da seleção brasileira, a gente torceu para que a seleção conseguisse passar para as quartas de final, não foi possível, mas como o título do vídeo aí sugere, e eu penso dessa forma e eu acredito que você também pode até debater com a gente aqui, eu quero a sua opinião, deixa aqui o seu comentário no vídeo. A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo, mas o futebol feminino de um modo geral não foi derrotado. O futebol feminino de um modo geral, no mundo todo, porque ganhou mais visibilidade, ganhou cartaz, os olhos do mundo estavam voltados para a França, para o futebol praticado por mulheres, futebol que é praticado por homens aí há muitos anos, há mais de um século. O futebol é predominantemente masculino, mais de uns anos para cá as mulheres ganharam espaço, ganharam cartaz e visibilidade para o futebol feminino mundial. Falando especificamente aqui do futebol feminino do Brasil, a CBF, após esse mundial aí que a seleção foi eliminada neste domingo para a França, a CBF promete investimentos ainda maiores no futebol feminino. A Conmebol exige que os times que disputam a Copa Libertadores da América no masculino tenham futebol feminino também, para que participem das competições realizadas pela entidade sul-americana. E também a CBF organiza já um campeonato brasileiro em duas divisões para que fomente ainda mais a prática do futebol feminino no Brasil. Tratando especificamente, falando da Copa do Mundo, dessa eliminação da seleção brasileira, na minha opinião, eu quero que você dê aqui a sua opinião abaixo aqui nos comentários. O Brasil um dia vai tentar conquistar grandes torneios, almejar lugares altos a nível internacional, o dia que investir mais na preparação física. A gente viu a discrepância muito grande aí da preparação física das europeias e das americanas especificamente para as brasileiras. Não só a técnica das brasileiras será suficiente para que um dia o Brasil chegue a conquistas de medalha de ouro em Olimpíada e também a título mundial de Copa do Mundo. Se possível, pudermos aliar a técnica com o preparo físico. No jogo especificamente deste domingo, quando o Brasil foi eliminado pela França, a gente viu a França sobrando fisicamente no decorrer da partida. Não foi uma partida bacana, o Brasil chegou a igualar na técnica, teve várias chances. Debinha quase no primeiro tempo da prorrogação chegou a marcar ali onde seria o gol do 2-1 do Brasil, que seria a virada, mas a zagueira francesa tirou de cima da linha. Tivemos um recado, um desabafo da Marta após a partida, falando que quer mais apoio, mais entrega de quem está chegando agora, de quem está vindo, as novas gerações que vêm chegando, para que se envolva ainda mais na causa do futebol feminino. E como eu disse agora há pouco, o Brasil vai alcançar lugares maiores e lugares grandes o dia que se especificar, principalmente na área do preparo físico. O preparo físico é primordial. A gente vê as europeias muito em cima do preparo físico, ganhando e alcançando lugares maiores e mais altos, assim como as americanas também, que hoje no meu modo de ver, a seleção principal no meio
do futebol feminino. É o time a ser batido, vamos dizer assim, junto com a Alemanha, a própria França, que é a anfitriã do Mundial, e a Japão também, que já conquistou o Mundial, está sempre brigando ali na ponta. Então o forte hoje do futebol feminino é os Estados Unidos e algumas seleções europeias ali. O Brasil tem a Marta como 6 vezes melhor do mundo no futebol feminino, mas o conjunto do futebol feminino brasileiro ainda está devendo muito. A gente tem aí a Formiga, que já é de longa data, vem aí. A Formiga tem 41 anos de idade, já disputou em vários mundiais, várias Olimpíadas, e precisa haver renovação no futebol feminino. A gente tem que parar para pensar, de uma maneira geral, tanto no futebol masculino quanto feminino, de parar de, como eu posso dizer, de ficar bajulando demais apenas um ou outro astro de uma seleção, seja masculina ou feminina. A gente tem que tentar priorizar o conjunto de uma forma geral, assim como a Alemanha faz e outras seleções fazem. O conjunto em si é o principal fator. A força está no conjunto e não no individual. Quando o conjunto é forte, um ou outro se sobressai melhor. Concordo plenamente. Mas a mídia, os torcedores e toda a opinião pública focar em cima, às vezes só de um ou outro astro, prejudica o conjunto. E na hora do vamos ver mesmo, na hora do pega mesmo, o conjunto se sobressai sobre o individual. Apenas um ou outro jogador ou jogadora, especificamente falando no caso aqui do futebol feminino, não é suficiente para que as vitórias cheguem e os objetivos sejam alcançados. Então eu penso que o futebol feminino no Brasil ainda vai crescer bastante, haja vista agora nesse Mundial, com visibilidade em TV aberta para o Brasil, na maior emissora da nação, a maior emissora do Brasil, transmitindo em canal aberto, onde jamais se pôde ver. Nunca o futebol feminino teve tanta visibilidade e apoio no Brasil como agora, dessa vez. Então fica esse legado aí para que em outras oportunidades, vem aí o ano que vem, em 2020 tem a Olimpíada de Tóquio no Japão, temos que levar em consideração tudo que aconteceu agora nesse Mundial para que possamos tirar lições para que em 2020, na Olimpíada e em um próximo eventual Mundial, o Brasil chegue forte, em condições de brigar por títulos e por medalhas de verdade e não apenas fazer participação. Apesar que eu tenho que trazer aqui também e levar em consideração que, na minha visão, a seleção brasileira foi até além do que imaginávamos, porque na preparação o Brasil vinha de 9 resultados ruins em torneios, em amistosos, e conseguiu chegar no Mundial meio que cambaleando ali, porque a Marta não vinha 100%, a Cristiane não participou de alguns jogos anteriores, vinha de contusão, e as duas conseguiram jogar a maior parte do Mundial. Nos jogos principais elas estavam, não 100% em campo, mas jogaram. Então por isso que o Brasil precisa desse coletivo que eu disse, para que na ausência dos seus maiores astros ou das suas maiores estrelas, possa ter um conjunto forte para suprir a ausência daqueles que estavam anteriormente. Então essa é a minha opinião aqui sobre o futebol feminino. A gente lamenta a eliminação da seleção, mas o futebol feminino não foi derrotado, não perdeu, muito pelo contrário, vai crescer ainda mais com investimentos da CBF e também outros tipos de atitudes que vão ser tomadas agora em diante aqui no Brasil em relação ao futebol praticado pelas mulheres. Essa é a nossa visão, eu gostaria de compartilhar com você, quero que você também comente aqui o que você achou sobre a eliminação não, a participação de um modo geral da seleção feminina nessa Copa do Mundo realizada na França. Grande abraço pessoal, até o nosso próximo vídeo, valeu!